Como ser mais interessante? As pessoas não devem ser divididas entre chatas e perfeitas, pois o meio-termo é completamente possível. Ainda assim, sente que é um pouco mais chato do que deveria? Antes de tudo, bem-vindo ao canal Resumo Conhecimento. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber um alerta cada vez que postar um vídeo novo. Curta esse vídeo para que outras pessoas possam receber esse material e deixe seu comentário, pois estou gostando muito e isso me motiva a cada vez mais fazer conteúdos como esse. A chatice não é uma característica hereditária, mas ela pode ser aprendida e praticada. A sua personalidade precisa ser trabalhada regularmente e desenvolvida, mantendo a própria identidade e entrando em contato com algo que está dentro de todos nós. Ser interessante também envolve interações sociais e disposição para compartilhar a vida com os outros. Se estiver tentando ser mais cativante, você veio ao lugar certo. Parte 1. Sendo mais interessante para si próprio. 1. Solte-se e seja natural. Relaxe. Um motivo pelo qual as pessoas não conseguem ser cativantes é porque se preocupam demais com coisas pequenas e acabam não sendo espontâneas. O esforço as acaba atingido, porque se dedicam demais a isso. Tente relaxar e ser flexível, vivendo um dia de cada vez. Não fique obcecado com pequenas coisas. Não se estresse se uma aula que queria fazer no final de semana de repente foi cancelada, por exemplo. Em vez disso, mude de perspectiva. Em vez de ficar chateado e remoendo as coisas, descubra se há alguma outra aula ou planeje outra coisa para fazer. 2. Seja positivo e otimista. As pessoas interessantes são felizes. Esse é um dos motivos pelos quais nós as achamos cativantes. Queremos saber como e por que elas estão sempre felizes, mesmo sem admitir às vezes. Além disso, ninguém quer ficar perto de uma pessoa negativa, infeliz e que reclama o tempo inteiro. Procure o lado positivo em tudo e pratique ver o copo metade cheio. Está chateado porque nunca tem planos para a sexta-noite? Em vez de ficar deprimido, pense no que pode fazer com esse tempo, jogar algum jogo, iniciar um clube de tricô, etc. Às vezes, as desvantagens podem se tornar oportunidades. 3. Crie uma personalidade aberta. Esteja disponível para o mundo e procure algo animado em vez de esperar que as coisas o encontrem. Celebre uma atitude flexível e deixe a vida me levar. Muitas vezes, as pessoas não são interessantes porque são muito reservadas. Muitos sentem que precisam se fechar para se proteger. Isso pode ser verdade até certo ponto, mas também pode se tornar um exagero. Fechar-se demais limita o seu potencial e, enquanto isso, você se torna menos interessante. Quanto mais reservado for, mais estática será a vida. 4. Expanda sua zona de conforto. Ser interessante significa fazer o que nunca fez antes e estar disposto a compartilhar estas experiências com os outros. As pessoas tediosas e chatas normalmente possuem uma zona de conforto muito pequena. Portanto, tente expandir a sua constantemente e desafie-se para experimentar coisas novas. Este é o caminho mais rápido para se tornar cativante. Quanto mais experiências incomuns você tiver, mais interessante se tornará. As pessoas geralmente vivem através das experiências dos outros. Alguém pode não estar pronto para pular de paraquedas, mas ficará surpreso quando você o fizer e desejará saber tudo sobre a oportunidade. Faça uma aula de algo que nunca fez antes, como de cerâmica ou de tricô, ou pratique um esporte em comum, como o rugby. Experimente coisas que não sejam o seu ponto forte, como falar em público ou improvisar. Aprenda a dominar essas habilidades. Lembre-se de que a única forma de mudar e crescer é desafiando os hábitos e comportamentos atuais. Portanto, ultrapasse os próprios limites e desafie-se para mudar de vida e obter um crescimento pessoal. 5. Obtenha mais conhecimento. Ser mais interessante não se trata de ficar sentado o dia inteiro sem fazer nada, mas de viver de forma variada. Você precisa ser o tipo de pessoa que sabe de coisas novas e pode apresentá-las a todo mundo. Leia bastante. Leia livros sobre diferentes assuntos, escritos por uma variedade de escritores. Ouça podcasts. Atualize-se com o que está acontecendo no mundo.
Forme opiniões sobre o mundo complicado em que vive. Conheça mais o seu bairro. Explore lugares novos ou visite os mais antigos na cidade. Decida sair uma noite no final de semana para conhecer melhor a área. Busque conhecer pessoas interessantes. As pessoas com quem convive afetam o seu comportamento. The Longevity Project, um projeto que estudou mais de 1.000 pessoas, desde jovens a idosos, descobriu que os grupos com quem alguém se associa com frequência determinam o tipo de pessoa que ela se torna. Portanto, se quiser ser interessante, cerque-se de pessoas mais dinâmicas. 6. Pare de seguir a maioria. Se todo mundo está fazendo algo, você já está atrasado. Faça o que gosta e deseja, e os outros seguirão. Além disso, é muito mais intrigante estabelecer tendências interessantes do que simplesmente segui-las. Seja um líder, não um seguidor. Isso mostra que tem confiança e que vale a pena conhecê-lo. 7. Aceite a sua singularidade inata. Esse deve ser o aspecto mais importante de se tornar envolvente. Ninguém é exatamente igual a outra pessoa. Todo mundo é um ser individual, com caprichos, peculiaridades e visões próprias. Não esconda essas coisas, são elas que o tornam fascinante. Não subestime certos caprichos ou aspectos intelectuais que você tenha, pois eles também podem ser cativantes. Gosta de ler livros de história? Admita, aceite e revele esta característica em vez de vê-la como um passatempo de nerd no qual ninguém se interessa. Você pode impressionar as pessoas com o conhecimento de alguns assuntos bem exóticos. Vista algo legal e divertido. As pessoas podem rir, mas é isso que o tornará interessante. Não tenha medo de se destacar. Nunca sinta que precisa mudar ou esconder quem é. Suas manias são o que constituem sua própria identidade. Tornar-se mais interessante não significa se tornar outra pessoa, mas destacar uma característica própria que seja intrigante. Parte 2. Sendo mais interessante em situações sociais. 1. Apareça e se expresse. O autor de um livro sobre ser interessante diz que o primeiro passo é estar presente. Vá aos lugares, socialize e conheça pessoas. Você pode ser basicamente um observador de pessoas interessantes e usar esta experiência como aprendizado, ou pode aparecer e ser a estrela da festa. O importante é aparecer. Isso é parte do processo de exploração. Se estiver em uma festa, movimente-se pelo local ou experimente algo na mesa que nunca provou. Sair da zona de conforto desta forma cria instantaneamente um novo assunto para conversar com outro convidado. 2. Seja um bom observador e um ótimo ouvinte. Lembre-se de que ser interessante não significa que deixou a maior impressão ou que tem que contar a história que chama a atenção de todos. Na verdade, significa que você deixou uma impressão positiva nas pessoas com quem interagiu ou que teve uma boa conversa com elas, e por isso, elas querem conhecê-lo melhor. As pessoas mais cativantes geralmente são ótimas ouvintes. Impressionar alguém é bacana, mas também pode dar a impressão de que você não é genuíno e quer apenas se gabar e ser melhor que os outros. Todo mundo ama falar de si mesmo e há uma escassez de bons ouvintes. Deixe o outro falar. 3. Fale sobre o interesse de outra pessoa. Este conceito vem diretamente do livro clássico de Dale Carnegie Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Pergunte o que elas têm feito ou quais são os hobbies delas. Em seguida, converse mais sobre isso. Você se tornará interessante simplesmente mostrando interesse. Se souber algo sobre o assunto, a semelhança os conectará. Se não for o caso, peça para elas explicarem e as ouça falar sobre algo que amam. 4. Tenha boas histórias para contar. Tenha pelo menos 3 histórias para divertir, informar e envolver outras pessoas. Ensaie o ato da mesma forma que um comediante. Não tente inventar uma boa história na hora, os comediantes não fazem isso, e você também não deve tentar. Lembre-se de que o assunto mais cativante sempre são as histórias sobre pessoas em vez de coisas. Os seres humanos são fascinados pelo próprio comportamento. Tire vantagem disso. 5.
Aprenda a apresentar o que tem a dizer de forma envolvente. Ser intrigante se trata do que tem a dizer e de como o diz. Duas pessoas podem contar a mesma história, mas uma pode contar de forma entediante e chata e a outra pode torná-la mais envolvente, e é este quem você deve ser. Todo mundo tem determinado assunto sobre o qual as pessoas estão sempre perguntando. Os mais comuns incluem trabalho, faculdade, família, viagens recentes, etc. Pode ser útil ter um mini discurso e histórias preparadas sobre estes assuntos. Dessa forma, você já sabe o que dizer se alguém perguntar. Ao falar, as palavras constituem apenas 7% do que está sendo transmitido. O tom de voz e a linguagem corporal são muito mais importantes. Coloque um pouco de humor e personalidade no que estiver dizendo. Ria. Sorria. Seja fervoroso. Faça gestos. Pense na pessoa mais cativante que conhece, é provável que ela tenha um jeito de ser que o atraiu, ela é relaxada, confiante, extrovertida ou enigmática. Tente imitar este aspecto. 6. Desenvolva um instinto para ler os outros. O que você conta aos seus pais sobre a viagem recente à Europa será diferente do que conta aos novos amigos. Se perceber que estão perdendo a atenção, tente mudar um pouco as coisas ou faça uma pergunta. 7. Seja corajoso. É preciso ter coragem para ter opiniões contrárias e para trilhar caminhos inesperados. Você não precisa ser como todo mundo e nem deve. Se não for corajoso, ficará para trás falando sobre aquele cara que fez o que você deveria ter feito. 8. Divirta-se. Seja brincalhão. Não tenha medo de ser você mesmo. Qual sua opinião? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para receber mais conteúdos.